É isso aí, né, galera? Tudo bem? Mais uma vez a gente se reúne aí para a gente comentar sobre Brasil Colônia. Enquanto descansa, carrega a pedra. Na última aula a gente comentou da chegada de Cabral aqui no Brasil, o seu processo de pré-colonização do território brasileiro, e depois a gente começou a introdução aí do Brasil Colônia. Vamos relembrar. O rei de Portugal viu que o território brasileiro era invadido cada vez mais pelos franceses, então ele decide iniciar a colonização. Ele divide o território em capitanias hereditárias e entrega para os donatários em troca do processo de colonização. Como que foi isso? O rei cria a carta de doação e o foral. A carta de doação, conforme eu falei com vocês, eram os documentos no qual o rei passava a propriedade da terra para os donatários. Já o foral, ele tem duas características: os deveres e os direitos do donatário. O direito que ele tinha de cobrar imposto na capitania hereditária, ele tinha o direito de criar lei, de julgar, controlar exército, enfim. Ele era o rei naquela capitania hereditária. Já os deveres, ele tinha que catequizar, colonizar e pagar o quinto ao rei. Tá? Então, o donatário inicia o processo de colonização brasileiro. Entretanto, a gente não pode esquecer que somente duas capitanias hereditárias deram certo, a de Pernambuco e São Vicente. Tá? A de Pernambuco, conforme a gente vai começar a trabalhar hoje, foi por causa do clima e do solo massapê, perfeito para a produção canavieira. Tá? São Vicente a gente vai falar mais à frente, não vamos falar sobre hoje, a gente vai falar São Vicente quando a gente trabalhar a produção aurífera, tá? Exploração aurífera. É, Continuando aqui a nossa linha de raciocínio, as capitanias hereditárias não deu certo, não foi para frente, porque nós tínhamos os ataques indígenas e nós tínhamos a falta de comunicação, além do fato da maioria dos donatários não tinha o capital financeiro para investir aqui no Brasil. Tá? Qual foi a saída do rei? O rei cria o governo geral. Tá? Como que funcionava? O rei, ele indicava, ele dizia quem seria o governador. Tá? Qual é a função do governador? Não pode esquecer que a função do governador, a principal, é incentivar a colonização brasileira. Como? Na prática, ele pega todos os direitos do donatário e passa a monopolizar. Ou seja, quem vai criar lei, quem vai julgar, quem vai cobrar imposto, quem vai controlar o exército, é agora o governador geral. Ponto. Tá? Tudo para incentivar a colonização brasileira. Para evitar um conflito maior com os donatários, o rei cria a Câmara Municipal. Ou seja, quem vai controlar a colônia Brasil é o governador. Entretanto, ele divide em localidades, em regiões, como o Brasil hoje. Nós temos o Estado do Rio, Estado do Espírito Santo, né, municípios, Bom Jesus, Calçada, Piacá. Então, quem vai administrar esses territórios são os donatários, através das câmaras municipais. Beleza? Então, como que fica estabelecida a administração do Brasil agora? O rei, lá em Portugal. Ele que vai escolher o governador. Tá? Então, aí o governo geral vai administrar o território brasileiro. Tá? Só que cada região brasileira tem a sua Câmara Municipal, formado pelos antigos donatários. Agora eles não são chamados mais de donatários, eles são chamados de homens bons. Tá? Os homens bons eram os homens brancos, ricos, cristãos velhos. Beleza? Então, recapitulando essa parte aí do cristão velho são homens em que a família tem uma linhagem cristã. Relembrando que a história de Portugal vem da Guerra de Reconquista, guerra entre cristãos e islâmicos. Os islâmicos perderam. Então, eles foram obrigados a se converter ao cristianismo. Então, esses cristãos são os cristãos novos. Beleza? Então, aí, quem venceu são os cristãos velhos. Beleza?
Tranquilo? Então, interessante na sociedade do Brasil colônia que nós tínhamos o cristão velho e o cristão novo. Tá? Esse cristão velho são esses homens que possuem os privilégios. Os cristãos novos, não. Tá? Vamos falar agora da questão econômica do Brasil. Tá? Primeiro ponto, o açúcar, obviamente. Tá? A produção açucareira, ela tem um sistema do plantation, tá? Que é aí todos esses princípios, que é monocultura, ou seja, só tem uma produção na sua fazenda, e essa fazenda é um latifúndio, beleza? Ou seja, uma grande extensão territorial, voltado ao mercado externo, e mão de obra escrava, beleza? Escrava negra, tá? E a região predominante foi justamente no Nordeste brasileiro. O período predominante iniciou o século XVI e isso vai até a substituição aí do ouro no século XVIII e depois o século XIX com o café, beleza? Então vamos lá. Logo depois a gente tem aí, eu vou pular para o tabaco, tá? Deixa eu pegar aqui, vou pular para o tabaco, porque para a gente explicar aí essa questão do mão de obra escrava. O tabaco, ele também seguiu o sistema do plantation, ou seja, monocultura, grande propriedade, voltado ao mercado externo, mão de obra escrava negra ou escrava indígena, tá? E foi predominantemente na região do Pará. Tá? Por que eu pulei diretamente para o tabaco? Para você entender todo o processo da escravidão. Tá? Aqui nós temos uma imagem de como que era um navio negreiro. Os portugueses, eles não inventaram a escravidão já existia. Tá? Então a gente para um pouquinho aqui e falar Brasil colônia para a gente entender todo o processo escravocrata. A escravidão existe desde a história antiga. O Egito utilizava mão de obra escrava, a Mesopotâmia utilizava, né, os caldeus, os babilônicos, Roma e Grécia utilizavam mão de obra escrava. Então isso já existia, tranquilo, sem dor de cabeça. O que acontece é com o Império Romano. O Império Romano dominou quase toda a Europa, tá? Só mesmo o norte da Inglaterra e a região da Escandinávia não fez parte no continente europeu, tá? Não fez parte do Império Romano. E, além disso, Roma dominou todo o norte da África, Egito, Líbano, Marrocos, aquele território todo, era tudo área do território romano. E a Ásia Menor, nós tínhamos ali Jerusalém, tá? Istambul, Turquia, hoje, né? Turquia, aquela área ali, Iraque, tá? Irã, tudo isso era território do Império Romano. Tá? E Roma utilizava a mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava é diferente da mão de obra escrava que nós temos conhecimento de Brasil colônia. Como que era esta mão de obra escrava? O escravo, apesar de ser uma propriedade, tá? Ele era muito mais do que isso. Tá? Se você pegar no latim, é eslavos, o escravo. Que ele podia ser o escravo pessoal ou escravo de propriedade. Vamos para o escravo pessoal primeiro. O escravo pessoal é a pessoa que é o escravo. Tá? Então, e ele era uma espécie de propriedade do dono, entretanto, ele possui certos direitos. Como escravo, ele passa a ter o direito a casar, entendeu? Ele passa a ter o direito a ter uma renda. Tá? Ué, mas você vai pagar o escravo? Sim. Tá? Tinha essas características. E o escravo de propriedade, ele não é escravo do dono, ele é escravo da terra. Como assim? É o caso do Alfred, por exemplo. Entendeu? O Alfred, ele não é um escravo,
mas ele pertence à mansão. Ou seja, quando os pais do Bruce Wayne morrem, tá, o Bruce Wayne ele recebe a mansão e de quebra recebe o Alfred. Entendeu? Então é uma espécie de escravidão. Isso tudo era da época do Império Romano. Então tinha o escravo pessoal e o escravo na propriedade. Tudo era eslavos. Beleza? O que aconteceu? Com a queda do Império Romano, esse eslavos quebrou. Esse eslavos na Europa passa a se chamar de servos, que é o escravo de propriedade. Beleza? E no continente africano é o escravo pessoal. Então, o continente africano ele continua com esse processo de escravidão e continuou com características sociais, como, por exemplo, certas profissões somente escravos podiam participar. Se você era considerado um homem livre, você não podia participar dessa profissão, como, por exemplo, militar. Somente escravos podiam participar do exército nos reinos africanos. Se você era um general do exército, por exemplo, no exército do Congo, você tinha que ser escravo. Então você tinha dinheiro, você tinha outros escravos, mas você era escravo de alguém. Beleza? Então era mais parecido com o status social. Entendeu? Quando o português, o europeu, vai para o continente africano, ele olha essa cultura e absorve, tá? A sua própria cultura e se adapta à sua própria cultura. Então, a cultura portuguesa era a cultura, perdão, era a cultura capitalista, ou seja, lucro. Então, ele passa a adotar esse sistema escravocrata do continente africano ao sistema de lucro. Então, ele passa a comprar o escravo. Beleza? Ah, professor, mas o continente africano não comprava? Podia existir? Podia, mas era raro, porque se você vender os seus escravos, você perde o seu exército. Então não faz sentido, tá? Então, o continente africano ele passa a fazer isso, a vender os seus escravos. Por que, que ele passa a fazer isso? Porque o português ele oferece armas de fogo para o africano. Ele fala assim, eu compro escravos seus, mas em troca eu dou arma de fogo. Aí por africano foi assim, então tá tranquilo, porque eu vou ter menos pessoas, mas as pessoas que eu terei, eles são muito mais capazes de fazer frente a um outro exército maior, porque eu tenho arma de fogo. Então os portugueses, eles inicialmente entraram esse acordo com os africanos. Os portugueses davam armas de fogo, em troca os africanos davam escravos, beleza? Só que os portugueses perceberam que se eles fizerem isso, amanhã ou depois eles podem ficar, né, à mercê dos africanos, porque você está armando o seu inimigo. O que ele passa a fazer? Ele troca. Ele passa, junto com armas de fogo, a oferecer cachaça e tabaco. Aí o vício, né, muda o esquema. Os africanos passam, o reino do Congo, o reino do Mali, né, os reinos iorubás, eles passam a ficar viciados com cachaça, eles passam a ficar viciados com tabaco, com cigarro. E os portugueses diminuem a venda de. Eles não param de vender armas de fogo, até porque eles precisam de armas de fogo para escravizar outros povos africanos ali. Só que eles diminuem a arma de fogo e introduz o tabaco e a cachaça na compra dos escravos. Daí entra o Brasil. Tá? A produção do tabaco e a produção da cachaça, um dos derivados da produção açucareira. Então o Brasil comprava escravos no continente africano em troca de tabaco e cachaça e vendia aqui no Brasil, né, a preço de ouro. Então o tráfico de escravos era muito vantajoso. Era muito barato o escravo no continente africano, é cachaça, pô. Só lembrar do corote aí, você comprava 10 corotes, você comprava um escravo adulto. Entendeu? Uma criança era 2 corotes, um corote. Então era muito barato. Tá? Então os portugueses, conforme tem essa gravura aí que eu mostro aí,
Eles compravam muitos escravos e levavam para o navio negreiro. Os escravos eram acorrentados no chão, tá? Ou agachados, ou deitados. Depois deles fazerem isso, eles cobriam os escravos com tábuas para criar uma segunda plataforma, igual prateleira de mercado. Entendeu? Então ficava um grupo de escravos agachados ou deitados, aí eles colocavam tábuas, aí vinha o segundo grupo de escravos, colocavam tábua de novo, então tinham cerca de duas, três tábuas aí, os porões dos navios negreiros. Tá? E essa imagem retrata como que era o interior de um navio negreiro. Muitas vezes o escravo era tão barato lá no continente africano que os portugueses eles erravam nas contas. Então não dava água o suficiente, não dava comida o suficiente para todos os escravos atravessarem o continente africano. Então eles decidiam quem seriam os melhores escravos nesse processo e deixavam o cara morrer de fome ou sede lá. Se ele morrer de fome ou sede, joga no mar. Se ele conseguir chegar, né, dá comida, dá água pro cara e revende. Tá? Então, quando ele era vendido, ele era levado para as fazendas de açúcar. Aí nós temos uma imagem de como que funcionava uma fazenda açucareira. A plantação de cana-de-açúcar, tá? Os escravos trabalhavam lá, a expectativa de vida de um escravo na plantação era de 5 anos, tá? Ele levantava bem cedo, ia para a plantação de cana, ou ele ia para o engenho. Tá? Essa parte aí nós temos a moenda, no qual eles moíam a cana-de-açúcar, puxado por bois. Eu vou falar com vocês aí sobre a produção da pecuária, a economia da pecuária brasileira. Então, eles, nessa imagem aí, eles moíam a cana-de-açúcar e pegava a garapa que caía embaixo. Muitas vezes o escravo ficava pendurado, olha a imagem dele aqui, ele ficava ali 16 horas por dia. Então, se ele desse uma pescadinha, uma panguadinha, a mão dele entrava na moenda e era destroçada. Né? Então, ele simplesmente era deixado a morrer mesmo. A preocupação era com a garapa, porque o escravo era muito barato no Brasil colônia. Por isso a expectativa de vida de um escravo no Brasil durante a plantação do açúcar era de 5 anos, 10 anos no máximo. Tá? Ou tinha um escravo que trabalhava na casa. Tá? Então a famosa doméstica. Beleza? É aquela escrava que lavava, passava, cozinhava, cuidava da casa, era babá. Tá? E nós ainda temos essas características no dia a dia brasileiro, que são as diaristas. Que você olhar, né, o preço dela é extremamente barato. A babá também ainda está nessa. A própria palavra babá é uma palavra do continente africano. Enfim, agora vamos falar da produção da pecuária. Cara, conforme nós vimos a imagem aí, o gado ele veio de Portugal para suprir a força motriz do engenho. Então, geralmente era o boi que movimentava a moenda do engenho, tá? E também eles aproveitavam de quebra, nem servia como alimentação. Qual o problema? Cara, o gado ele começou a aumentar a sua população aqui no território brasileiro e começou a atrapalhar a plantação de cana. Eles invadiam as fazendas, comiam a cana, pisoteavam o solo. Então ocorreu uma divisão, né, uma especialização no trabalho. Um grupo ficava na plantação de cana, outro grupo que passava a criar o gado. E como que era a criação do gado? Tá? A criação do gado era uma criação extensiva, beleza? Ou seja, o gado era solto do interior brasileiro. Então essa é a primeira característica. O gado ele era solto, era um gado solto, tá? Ou seja, grandes territórios, tá? Era voltado ao mercado interno, outra característica, beleza? Isso aqui eu volto a falar com vocês naquele macete de chutômetro de história. Quando você olha, por exemplo, uma questão no qual não dá prioridade para o outro lado da moeda, você pode anular, como por exemplo aqui. Tá? Chega lá e fala que toda a produção no Brasil colônia era voltada ao mercado externo. Olha aí, produção do gado, a pecuária, que era voltada ao mercado interno. O Brasil não vendia gado para fora, para o caso para Portugal. Beleza? Isso cai por terra aquela ideia de
de colono de exploração e colono de povoamento. Muito cuidado ao você analisar isso, tá? Porque o Brasil colônia ele tinha produção interna. Olha o caso da produção do gado. Outra coisa aí, a mão de obra. Como que você vai utilizar escravo? Se o gado era solto no interior, né, livre, como que você fazia? Tá? Enfim, os boiadeiros, eles, na época de vender o gado, o dono do gado, ele contratava os boiadeiros, que eles iam para o matagal adentro, tá? Pegava o gado, tocava o gado para as feiras. Daí vem a cultura principalmente nordestina. Nós temos a vaquejada lá no Nordeste, tudo é proveniente dessa época. Nós temos os boiadeiros do Pantanal, tudo proveniente dessa época. Porque o gado era solto daquela forma. Então ficava o gado lá no meio do mato. Tinha que os boiadeiros lá pegar aquele gado, tocar o gado para a fazenda, né, do dono do gado. O interessante, como que eles identificavam o gado? O gado é de fulano, o gado é de ciclano, eles marcavam o gado. E depois eles pegavam esses gados e vendiam nas feiras. Nós temos lá, né, Barretos, em São Paulo, tá? São principais feiras. O caso aqui do nosso território, aqui, Varriçai também era uma zona de gado, ou seja, os boiadeiros saíam do interior para vender o gado, principalmente para São Paulo ou o Nordeste. Então, quando eles faziam o trajeto, eles passavam por essa área aqui. E eles geralmente ficavam nessa região. Tinha uma grande fazenda nessa área. Quando as pessoas paravam ali, o dono da fazenda, a dona, que era uma mulher, falava assim: vocês podem ficar, mas na hora de vocês ir embora, vocês limpam a área. Daí a expressão varre, sai. Entendeu? A expressão de varre sai vem justamente por causa do tráfico de gado que tinha nessa área. Tá? Então, por isso, a mão de obra tinha que ser livre. Como que você vai utilizar escravo nesse processo de produção? Não tinha como. Você pegava o escravo, botava o escravo para catar o gado, o escravo não voltava. Tá? Então, era mão de obra livre. O interessante é que o pagamento era a cada 3 bezerros, um bezerro era do boiadeiro. Os outros 2 eram do dono da fazenda. Beleza? Também não era dinheiro, era escambo o processo. Tá? Então o gado foi feito por todo o interior brasileiro, tá? E foi durante todo o Brasil colônia. Até hoje nós temos aí a produção de gado. Beleza? Depois dele aí nós temos as drogas dos sertões. As drogas dos sertões é muito importante a gente falar sobre ela. Tá? Que ela encaixa perfeitamente aí com a questão indígena. Eu falei com vocês que um dos objetivos do donatário era catequizar os índios. Como que ele fazia isso? Eu disse para vocês que ele trazia os padres. Agora, quem eram esses padres? Eu falei com vocês nas aulas presenciais que esses padres, eles vinham aí, eles surgiram por causa da reforma protestante. São os jesuítas, a criação da Companhia de Jesus. Vamos aproveitar e vamos recapitular essa parada toda. Com a reforma protestante, diminuiu a quantidade de católicos na Europa. Não de pessoas, de católicos na Europa, porque eles passaram a seguir, profetizar outras denominações religiosas. Nós temos lá os calvinistas, os luteranos, os anglicanos. Então a Igreja Católica fez a sua contra-reforma protestante ou reforma católica. O que foi isso, afinal de contas? Ele criou o Index, ele criou a Companhia de Jesus e ele reabriu o Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição era para perseguir os antigos católicos que saíram da religião católica. A Companhia de Jesus era o cara que nunca foi católico. Então a gente vai catequizar esse cara. Daí vem a Companhia de Jesus. Então os jesuítas eles vieram para cá, construíram as missões jesuíticas. Deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui embaixo. Ó. Eles construíram as missões jesuíticas, olha aqui. Aí o objetivo dessas missões era catequizar esses índios. Então o interessante é que eles foram os primeiros a se preocupar em conhecer a cultura indígena. Então eles escreveram, eles foram os primeiros a escrever um dicionário da língua indígena, tá tudo para catequizar esses índios. E como que esses caras conseguiram dinheiro? Eles conseguiram dinheiro através das drogas do sertão. Entendeu o macete? O que era isso? Os índios iam para o matagal,
pegavam as drogas do sertão, que era cacau, era castanha de caju, castanha do Pará, açaí, entendeu? Salsa. Ele pegava esses produtos e vendia, beleza? E como que era? Era extrativismo, ninguém plantava isso, tá? Igualzinho o pau-brasil. O pau-brasil aí entra agora nesse processo aqui também, tá? E o índio não era escravo, tá? O índio era considerado aí livre, beleza? Tranquilo? E aí depois a gente fecha a questão econômica com a mineração. A mineração, conforme eu já comentei com vocês, a gente vai falar muito melhor mais à frente, ele foi um extrativismo que surge aí no século XVII. O ouro no Brasil é descoberto no século XVII, aí começa a extração. Essa extração é feita através de datas ou faiscações, em que a zona aurífera é dividida em lotes, tá? Entregue para os mineiros. Tranquilo nisso? Para a gente fechar, deixa eu comentar com vocês aqui sobre a sociedade do Brasil Colônia. A sociedade era patriarcal, ou seja, somente um homem mandava. A mulher era considerada um cidadão inferior. Tranquilo? E a sociedade era dividida entre os cristãos velhos e os cristãos novos, conforme eu falei com vocês. Beleza? Os cristãos velhos eram os descendentes dos antigos donatários. Então eles detinham as melhores fazendas e eles eram os mais ricos. Tá? E por ser o mais rico, eles tinham um engenho. Um engenho era, que nem aqui, vou mostrar a imagem para vocês. Um engenho, aqui faz parte de uma parte do engenho. O engenho era uma espécie de fábrica no qual eles transformavam a cana-de-açúcar em açúcar. Tá? Então, somente os cristãos velhos que tinham acesso a um engenho, que eles que construíam o engenho. Quem não construía engenho eram os fazendeiros que tinham menor condição financeira, tá? Geralmente os descendentes desses cristãos novos. Então a sociedade começa. O topo da pirâmide social são os senhores de engenho, que são aqueles cristãos velhos, que são os vereadores das câmaras municipais. Abaixo dele nós tínhamos os grandes fazendeiros. Tá? Tem um livro da Lilian Schwartz, que é uma historiadora, ela fala sobre os latifundiários aí. Eram homens ricos, tá? Que no domingo eles usavam roupas todas chiques, botinas, mas as botinas sujas de lama e as mãos calejadas. O que isso quer dizer? Que eram homens ricos, donos de grandes fazendas, só que eles não tinham tanto dinheiro a ponto de ascender socialmente como o senhor de engenho, pois eles não tinham o engenho. Tá? Quem detinha o engenho, ele dominava economicamente e socialmente toda a região. Imagina só, eu tenho um engenho, tá? E o meu vizinho não. Então, quando chega a época da colheita e pega cana-de-açúcar, eu pego a cana-de-açúcar, eu pego minha cana e transformo em açúcar através do engenho. Ele não pode fazer isso, ele precisa do meu engenho. Então, ele vem, bate a minha porta e pede para eu usar o engenho. Eu falo assim, claro, se você me pagar X. Além disso, ele precisa ficar durante o ano puxando meu saco. Imagina só se a gente brigar. Tá? Aí ele vai arrumar o que é da vida dele? Como que ele vai transformar a plantação dele em açúcar para ganhar dinheiro? Então os senhores de engenho ficavam no topo da pirâmide justamente por causa desse monopólio. Abaixo dele nós tínhamos os latifundiários. Beleza? Abaixo dos latifundiários a gente tinha o grande corpo de homens livres. Eram escravos libertos, ex-escravos, eram negros libertos, eram homens pobres, né, como carpinteiros, pedreiros. Nós tínhamos mascates no Brasil Colônia. Beleza? Abaixo dele, aí nós tínhamos os escravos. Beleza? Tranquilo nisso, gente? Aí a gente fecha aqui a nossa aula de Brasil Colônia. Tranquilo? Um abraço, um beijo e um queijo para vocês.